revelado o incrível destino transformador que uniu uma mulher Apache e seu salvador inesperado. Ana respirou fundo, sentindo o peso dos olhares sobre si. O escritório, com sua frieza e a repetição da rotina, era um lugar que a consumia por dentro. A cidade pulava do lado de fora. O som dos carros e das vozes se misturava em um coro caótico, mas ali, dentro daquelas paredes, o silêncio competia com a tensão no ar. Ela, uma mulher Apache, em um ambiente dominado por homens, lutava a cada dia para validar seu espaço. Sentia que seu talento gritava por reconhecimento, enquanto as vozes dos colegas soavam como sussurros desprezando sua presença. O desafio cotidiano a deixava esgotada, e ao final do dia, quando finalmente voltava para casa, a imagem da avó vinha à sua mente. As histórias que ouviu, os ensinamentos que a moldaram, a frase que ecoava: "Nunca deixe que os outros definam seu valor." As 4 paredes do escritório eram um campo de batalha. A pressão aumentava quando seu chefe a chamou para oferecer uma promoção reluzente, mas com uma proposta que desafiava todas as suas convicções. Seu coração disparou. Era a chance que precisava para ajudar sua família, para tirar a mãe e os irmãos daquela luta diária. Mas, ao aceitar o emprego, teria que se tornar cúmplice de ações que corroíam a ética. Uma dor nas entranhas a fez hesitar. A lembrança da avó e de seus ensinamentos era um grito em silêncio. O que vale mais, Ana? O dinheiro ou a dignidade? Antes de continuar, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Foi em uma noite angustiante, depois de um dia pesado, que cruzou com Carlos. A figura dele, sempre ligeira e animada, agora a olhava com empatia. Ele sempre teve um jeitinho especial de se aproximar, mas naquele instante ele percebeu seu desespero. Carlos, também enfrentando as próprias dificuldades, sentou-se ao lado dela e a ouviu. Suas palavras eram como remédio. Ele a encorajou a enxergar sua força interior, lembrando que juntas poderiam enfrentar o sistema opressor que, em muitos momentos, fez com que ela se sentisse insignificante. Nos dias que se seguiram, a conexão entre eles se fortaleceu. O ambiente hostil do escritório parecia mais leve quando trocavam ideias e vivências. Ana aprendeu a ver que não estava sozinha. O apoio de alguém que tinha suas próprias batalhas a fez sentir que era possível lutar. A cada conversa, a confiança dela crescia. Ela começou a se impor. E então veio a reunião, onde a oportunidade finalmente bateu à porta. Ana se sentiu viva e forte, e quando se levantou para falar, parecia que todo o escritório silenciou. As palavras saíram firmes, desafiando tudo e todos. A indignação tomou conta daquele lugar frio. Por um momento, ela viu expressões de surpresa e admiração, e a coragem dela parecia ecoar naquele espaço antes sombrio. Quando tudo parecia tomar um rumo certo, um telefonema da mãe a interrompeu. A realidade se impôs, trazendo uma emergência que exigia sua atenção. Ana ficou ali, com o celular na mão, entre a luta por dignidade e a vontade de cuidar de quem a criou. O olhar de Carlos, cheio de expectativa, a fazia perceber que sua verdadeira batalha ia muito além do que imaginava. E agora, teria que escolher. Ela iria seguir seu coração ou permitir que as circunstâncias decidissem seu futuro? A tensão no ar era palpável e a pergunta reverberava dentro dela, deixando um rastro de incerteza e esperança. O que essa decisão significaria para seu legado e o futuro de sua família? O coração de Ana acelerou. O celular parecia queimar em sua mão e a voz da mãe ecoava no fundo da sua mente. O que seria tão urgente? A inquietação a envolvia e ela estava dividida. Por um lado, a promoção poderia ser um divisor de águas na vida de sua família, mas por outro, o que estava em jogo era bem mais profundo.
Ana, você pode vir? A situação está complicada, dizia a mãe, em um tom que cortava o ar. Ana fechou os olhos por um instante, tentando processar a notícia. As lembranças da infância, dos momentos simples com a família, surgiram. A luta diária para manter a casa em pé e a alegria de ver a mãe sorrir jogavam uma sombra sobre suas esperanças. E se a mãe precisasse dela? E se esse momento fosse o que sua avó teria feito? Carlos a observava com preocupação. Ele sabia que algo não estava certo, mas a pergunta que fervilhava em sua mente era: o que ela escolheria? Ana se virou lentamente para ele, um misto de angústia e determinação nos olhos. Desculpe, Carlos, preciso ir. Minha mãe está precisando de mim. A voz saiu firme, mas o coração estava em conflito. Carlos assentiu, um olhar de compreensão e apoio, mas também um toque de inquietação. A escolha é sua, Ana, mas não se esqueça que você também é importante. Você não precisa carregar tudo sozinha. Ela sentiu as palavras balançarem como um sino dentro dela, mas o peso da responsabilidade era esmagador. Então, com um último olhar para ele, saiu apressada do escritório. O caminho até a casa parecia mais longo que o normal. As luzes da cidade piscavam ao seu redor, mas tudo o que via era a preocupação na face da mãe, a saúde deteriorando com cada dia que passava. Quando chegou, a casa estava em silêncio. Havia algo no ar que parecia tenso. Ana entrou e a visão da mãe deitada no sofá a paralisou. O olhar da mulher, antes forte e vibrante, agora estava pálido. Ela se levantou devagar, com dificuldade. Ana, eu... Não fala. Me conta o que aconteceu. O peito de Ana se apertava e ela buscava coragem até nas lembranças de sua avó aliviá-las. A mãe respirou fundo e a tensão se transformou em lágrimas. Eu estou com alguns problemas de saúde, preciso de tratamento, mas não sei como vamos fazer isso. A dor nos olhos da mãe era clara, e Ana sabia que a luta por dignidade não era apenas sobre emprego e valorização profissional, mas também sobre a saúde, a vida da família. Ana viu sua vida se dividindo em duas. Uma parte dela queria ser forte, agarrar a oportunidade no trabalho e garantir um futuro financeiramente seguro para todos. Mas a outra parte sentia uma urgência emocional, um chamado que a levava a cuidar de quem sempre cuidou dela. Era uma batalha interna, um conflito de interesses que fervilhava. Enquanto as lágrimas caíam, ela decidiu que precisava agir. No fundo, sabia que não poderia deixar sua mãe sozinha nesta luta. Mas e o emprego? E a promoção que poderia trazer melhorias para todos? O que ela faria se a decisão fizesse seu mundo desmoronar? O telefone vibrou novamente. Era uma mensagem de Carlos, rápida e direta. Estou aqui se precisar. Não se esqueça do valor que você tem. As palavras dele foram como um bálsamo em meio à tempestade que se formava. Ana olhou para sua mãe e uma determinação começou a brotar dentro dela. Ela não estava sozinha. Nunca esteve. E agora, cada momento era uma escolha. E a pergunta permanecia no ar. Como equilibrar amor e ambição sem perder a essência de quem realmente era? O que a espera na próxima curva do destino? Ana sentou-se ao lado da mãe, segurando sua mão em busca de conforto. O toque dela ainda era quente, mas o aperto da realidade começava a gelar seu coração. Muitas coisas passavam pela cabeça de Ana, e a dor parecia tripla, pela incerteza da saúde da mãe, pela pressão da escolha profissional e pelo medo de falhar em qualquer uma das duas. O que você precisa, mãe? A voz de Ana saiu quase como um sussurro, mas carregava uma força que ela não sabia que tinha. Sua mãe respirou fundo, ainda com os olhos cheios de lágrimas que não paravam de rolar. Preciso que você me ajude a buscar um tratamento. Não sei como faremos isso. Além das consultas, está tudo tão caro, Ana. As palavras pareciam raspadas por um fio de voz, remexendo os medos que Ana tinha escondido desde a infância. Em um instante, as memórias da infância voltaram, como um filme que passava sem parar. As vezes em que sua mãe a ensinou a andar de bicicleta, as risadas enquanto faziam bolos na cozinha e as histórias inventadas antes de dormir. Ana sentiu um nó na garganta. Como poderia deixar que a dor apagasse esses momentos? Calma, mãe, Ana falou, tentando montar um plano em sua mente. Nós vamos encontrar uma solução. Sempre encontramos. Estamos juntas nessa.
As palavras de Ana trouxeram um leve alívio ao semblante da mãe. Ela forçou um sorriso, um pouco fragilizado, mas ainda assim um sorriso. E aquilo acendeu uma fagulha de esperança dentro dela. Obrigada, minha filha. Não quero que você se preocupe com isso. Você tem tanta coisa pela frente e eu não quero te segurar. A obstinação da mãe fez Ana sentir uma raiva silenciosa. Como poderia a mulher que lhe deu tanto agora sentir-se culpada por precisar dela? Para Ana, a responsabilidade era um laço querido, uma conexão que não a limitava, mas sim a impulsionava. Não, mãe, esse é o meu lugar, ao seu lado. Você fez tantas coisas por mim, agora é a minha vez de retribuir. O ardor em suas palavras deixou a mãe sem reação. Aquela era uma verdade dura, mas importante. Após alguns minutos de silêncio, o olhar da mãe escaneou a sala, como se estivesse buscando soluções em cada canto. Ana percebeu que havia algo mais. Havia um plano na cabeça da mãe, um desejo brimando por ser realizado, mas a dúvida a prendia. Mãe, o que você está pensando? Ana perguntou desconfiada. A mãe hesitou por um segundo, e então soltou palavras que mudariam tudo. Eu pensei em pedir ajuda à sua tia Clara, mas... Você sabe como ela é, sempre tão ocupada. Não quero ser um peso. As palavras cortaram Ana. Como algo tão natural, que deveria ser pedido em família, poderia ser visto como um fardo? A gente sempre se vira por amor, mas quando era o momento de pedir ajuda, tudo mudava de figura. Se precisar da tia Clara, nós vamos pedir. Eu não vou deixar esse orgulho nos afastar. Famílias se juntam em tempos de necessidade. Ana observou a vida refletida nos olhos da mãe. A fragilidade da situação a atingiu em cheio. E ali, naquele momento, ela percebeu que seu papel era mais do que ser uma simples filha. Era também a força que a mãe não conseguia encontrar neste momento. E um plano começou a se formar em sua mente. Mas assim que Ana foi se levantando para fazer uma ligação, seu celular vibrou novamente. Desta vez, era uma chamada de seu chefe. O coração dela disparou. O que era isso? Estaria a promoção finalmente sendo oferecida? E se ela atendesse e depois, no fim, tivesse que abrir mão de tudo? Ana sentiu o universo se dividir novamente. Estava prestes a tomar uma decisão que poderia mudar não apenas o futuro delas, mas também sua própria vida. O que ela diria? E agora? O que eu faço? O eco da pergunta a acompanhou conforme o telefone tocava e a mente apressava. O que aquela ligação traria? Ana olhou fixamente para o celular, a luz piscando com insistência. O som da chamada parecia um sino, ecoando todos os seus medos sobre a escolha que teria que fazer. A ligação do chefe poderia significar uma ascensão profissional, uma promessa de um futuro brilhante, mas ao mesmo tempo carregava um peso que a deixava apreensiva. E se a oportunidade a afastasse ainda mais da mãe? Com um suspiro profundo, ela virou o rosto para a mãe, que a observava com um misto de expectativa e preocupação. Os traços da mulher foram marcados pelas dificuldades e pelas alegrias de uma vida inteira, e a força que emana dela sempre fora uma inspiração para Ana. Como poderia agora ela ser a fonte da força que sua mãe precisava, enquanto ainda lutava para encontrar seu próprio caminho? O que você decide, minha filha? A mãe perguntou, a voz embargada pela dor e pela fragilidade de sua condição. Havia um toque de resignação, mas ao mesmo tempo, uma esperança silenciosa. Ana sentiu o coração apertar. Era como se estivesse num labirinto obscuro, sem saber qual direção escolher. Por que você não pede para a tia Clara, mãe? Às vezes precisamos de ajuda. Eu aprendi isso. Você me ensinou isso. A mãe parecia refletir. Ana percebeu que cada palavra sua poderia ser a chave que libertaria não apenas sua mãe, mas a si mesma. A ideia de contar com a tia Clara parecia um alívio, mas também um fardo que Ana sentia que precisava carregar. Uma nova vibração a tirou de seus pensamentos. A chamada ainda não havia sido atendida. Os dedos de Ana hesitaram sobre a tela, e ela decidiu atender. Oi, chefe, ela murmurou, tentando soar confiante, apesar da tempestade interna que a consumia. Oi, Ana, precisamos conversar sobre a promoção. Você foi uma das finalistas e eu gostaria de discutir mais alguns detalhes. As palavras foram um borrão. Ouviu a oportunidade se colocando diante dela, brilhante e sedutora, mas ao mesmo tempo, distante. Enquanto ouvia atentamente, Ana sentiu sua mente vagar. O que tudo aquilo significava para as suas duas vidas? Bom,
Preciso pensar um pouco, ela finalmente disse, sentindo-se mais honesta do que nunca. O silêncio na linha aumentou a ansiedade. Claro, tem até o fim do dia para decidir, mas não demore muito, ok? Ana finalizou a chamada, a adrenalina ainda pulando em suas veias. O que iria fazer com tudo isso? O desespero que a acompanhava misturava-se com a vontade de lutar. Toda aquela pressão para escolher entre trabalho e família parecia insuportável, mas ela sabia que a vida não era feita apenas de escolhas simples. E agora, o que eu faço? Ana murmurou para si mesma, mais uma vez lançando um olhar tenso para a mãe. Ela não queria que o medo e a incerteza a paralisassem. Oi, mãe, podemos falar sobre a tia Clara agora? Ana perguntou, envolvendo a mãe em seu olhar esperançoso. O orgulho e a resistência pareciam pairar no ar, mas Ana decidiu que era hora de derrubá-los. Tire a carga emocional do caminho e encare a luta de frente. Com o peso de um afundo desejo em seu coração, Ana ouviu a resposta da mãe. E, ao mesmo tempo, a expectativa da ligação perdida pulsava dentro de si. A proposta do chefe poderia ser a chance que precisava, mas e se isso significasse abandonar a mãe em um momento tão crítico? E assim, enquanto buscava a resposta, os ventos da transformação sopram na direção errada, criando uma tempestade que estava prestes a mudar tudo. O destino se contorcia, e Ana sabia que a decisão que tomasse poderia não ser apenas seu futuro que estava em jogo. A história da sua vida estava se reescrevendo, e surgiu a dúvida. A urgência. Qual seria o verdadeiro preço a pagar? Ana sentou-se à beira da cama, o olhar fixo na janela, enquanto a luz do sol filtrava-se pelos cortinados. Lá fora, o mundo continuava a girar despreocupado. Seu coração, por outro lado, pulsava em um ritmo frenético, como se quisesse escapar da confusão interna que a consumia. Mãe! A palavra saiu de seus lábios como um sussurro. A expressão da mulher, cansada, mas incisiva, a fez hesitar. Você realmente acha que devemos chamar a tia Clara? Essa preocupação com a resposta da mãe se misturava com sua própria incapacidade de decidir. A mãe de Ana sorriu, um sorriso tão frágil quanto esperançoso. Clara sempre esteve ao nosso lado quando precisávamos. Às vezes, não podemos fazer tudo sozinhas. Você sabe disso, não sabe, Ana? As palavras soaram como um eco do que Ana já sabia, mas precisava ouvir. As mãos de Ana se contorciam nervosamente. Pedia ajuda para a mãe, mas a possibilidade de contar com Clara significava abrir um espaço que parecia vazio entre elas. Mas e eu? Eu não posso deixar você aqui sozinha. Sua voz falhou, e a angústia subiu como um nó em sua garganta. Filha, você sempre fez o melhor que pode. Todos temos limites, e está tudo bem pedir por ajuda. Às vezes, o amor se manifesta nos pequenos gestos. A resposta soou como a doce melodia de um consolo que Ana precisava desesperadamente. E assim, a decisão começava a indicar um caminho, mas ela ainda hesitava. O celular permanece silencioso. A chamada perdida do chefe persistia em sua mente, uma ferida aberta que exigia atenção. Então tá, vou ligar para a tia Clara, disse, já levantando-se. Mas antes que pudesse dar o primeiro passo, a mãe a deteve. Mas lembre-se, Ana, você não deve se sentir culpada por buscar o que é melhor para você. O seu futuro é importante, assim como eu. Ana olhou nos olhos da mãe e viu mais que apenas amor. Viu determinação, uma resistência que a vida a ensinara a cultivar. Com um nó em seu estômago, levou o celular até a orelha. O toque do telefone parecia longo, perdendo-se em sua ansiedade. Quando finalmente Clara atendeu, sua voz familiar trouxe um sopro de esperança. Oi, Clara, é a Ana. Precisamos conversar. Minha mãe? O diálogo fluiu leve, enquanto Ana explicava a situação. O nervosismo se dissipou à medida que Clara assegurava sua presença e apoio incondicionais. O peso que antes pressionava o coração de Ana suavizou. Ela notou que a união familiar, por mais difícil que fosse, se tornava um manto protetor, aquecendo seu espírito. Após a conversa, Ana sentou-se na cama. O ambiente parecia um pouco mais claro. Ela ainda tinha que enfrentar a decisão sobre o trabalho, mas agora tinha coragem renovada. Alguém estava ali, disposta a ajudá-la, mas a pergunta ainda pairava no ar. Seria suficiente?
O dia já se encaminhava para o fim, e o tempo estava esgotando-se. Com um novo foco, Ana decidiu ir à sala e encarar sua mãe. O que quer que tivesse que fazer, saber que Clara apoiaria ambas era um passo importante. Oi, mãe. Tomara que eu consiga arranjar uma solução, ela disse, enquanto a mãe a observava com um olhar que misturava esperança e respeito. Ana percebeu de repente como os laços familiares podiam ser uma âncora e um impulso ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo, a pressão da ligação não atendida do chefe a perseguiu. Era hora de decidir. Sem mais delongas, virou-se para sua mãe e perguntou: Mãe, o que você acha que devo fazer em relação à promoção? Nesse momento, o celular vibrou novamente. Olhando para a tela, Ana sentiu o coração acelerar. Era uma mensagem do chefe, perguntando se já tinha decidido. Poderia aquela mensagem se transformar na resposta que ela temia? Ana respirou fundo e, em um impulso impulsionado pela urgência, decidiu que era hora de finalmente enfrentar o destino que a aguardava. Qualquer que fosse a escolha, ela sabia que a história ainda estava apenas começando a ser escrita. Ana ficou paralisada por um momento que parecia uma eternidade. A luz do sol entrava pela janela, mas no fundo dela, a escuridão da indecisão continuava a predominar. Vinha uma tempestade de emoções, medo do desconhecido, apreensão pelo futuro e a inevitável sensação de desapontamento caso não conseguisse tomar a decisão correta. Mãe. A voz dela tremia e os olhos se encontraram novamente. Ela se sentia sufocada por um mar de dúvidas. E se eu não estiver pronta para isso? E se eu não conseguir lidar com as expectativas? A mãe de Ana, percebendo a vulnerabilidade da filha, se aproximou e envolveu-a em um abraço apertado. O cheiro familiar de talco e amor envolveu Ana, e isso fez seu coração aquecer. Você é mais forte do que pensa. Você sempre foi. E lembre-se, você não está sozinha nessa. Veja, Clara está aqui e eu também. Você tem apoio, Ana. As palavras de sua mãe reverberavam em seu interior, uma luz na escuridão. O celular vibrava de novo em sua mão. A mensagem do chefe aguardava uma resposta rápida e decisiva. Mas no fundo, Ana sabia que decidir só por pressão não era o caminho. Olhou pela janela novamente, tentando se encontrar nas cores do pôr do sol. Eu só não quero desapontar ninguém, ela respondeu, um misto de lágrimas e angústia na voz. A mãe puxou delicadamente o rosto de Ana para que ela olhasse nos seus olhos. Ana, não é sobre desapontar, é sobre fazer o que é certo para você, o que fará seu coração vibrar em alegria. Pense no que você realmente quer. Um silêncio se abateu entre elas. As palavras da mãe ressoavam como um mantra potente. Ana respirou fundo e pensou em tudo que passou, nas noites sem dormir, nos sacrifícios e, finalmente, na aposta que tinha feito sobre sua carreira e futuro. Poderia ela realmente abrir mão de algo que a faria brilhar? Com um impulso, deixou o celular no colo e disse: Mãe, eu quero seguir em frente. Quero tentar essa promoção. Estou cansada de ficar parada, com medo de dar esse passo. Foi como se uma luz começasse a brilhar em seu peito. O fardo daquela indecisão veio abaixo. Sua mãe apenas sorriu, mas havia orgulho estampado em seu rosto cansado. Era uma boa sensação, sentir-se apoiada e, ao mesmo tempo, decidida. Então, ligue para ele, a mãe incentivou, encorajando-a a dar o próximo passo. Mas antes que Ana pudesse pegar o celular de volta, a porta se abriu com um leve ranger. Era Clara, sua tia, que havia chego antes do esperado. Oi, meninas! Eu soube que a situação estava complicada, então vim ver como você estava. Clara olhou para Ana, com aquele olhar que transbordava amor e preocupação ao mesmo tempo. Está tudo bem? Ana trocou olhares com a mãe e um calor estampou seu rosto. O que antes parecia um peso, agora estava leve, quase mágico. Tia, eu decidi que quero tentar a promoção. Clara sorriu, mas logo a expressão se tornou séria e contemplativa. Você sabe que isso vai exigir muito de você, né? Novas responsabilidades, novos desafios? Ana balançou a cabeça. Sim, mas eu preciso disso, e sei que vou ter o apoio de vocês. A atmosfera da sala respirava esperança enquanto Clara a abraçava. Mas no fundo, ainda existia um misto de ansiedade. Novas mudanças se aproximavam e Ana sentia que isso poderia ser a virada que sempre desejou em sua vida.
No entanto, quando decidiu finalmente responder à mensagem do chefe, um novo impulsionar chamou sua atenção. A tela do celular mostrava mais detalhes da convocação e, para sua surpresa, um nome estava destacado em meio às instruções: Juliano. O chefe estava convocando a presença não só dela, mas também do tal Juliano que, segundo rumores, queria torná-la parte de um projeto inovador. O coração de Ana acelera mais uma vez, com a mente cheia de perguntas. O que isso significava para ela? E que papel Juliano teria na vida dela a partir daquele momento? Ela respirou profundo, percebendo que a vida estava prestes a dar voltas inesperadas. E com esse pensamento, pegou o celular e se preparou para encarar o desconhecido. O celular vibrava em sua mão, como se estivesse pulsando com a mesma intensidade que seu coração. Ana hesitou antes de tocar a tela, o nome Juliano reverberando em seus pensamentos como um eco. Ela não tinha certeza de quem era, mas as conversas que escutara na empresa não eram exatamente promissoras. O nome vinha carregado de expectativas, e com isso, uma onda de nervosismo. Ana, vamos! Clara, percebendo a hesitação da sobrinha, sentou-se ao lado dela, transmitindo uma energia contagiante. Este é um grande passo. Não deixe o medo te parar. Já imaginou como pode ser essa oportunidade? Ana sorriu levemente, mas a ansiedade ainda se aninhava em seu peito. Não sei muito sobre ele. E se não me adaptasse ao que ele espera? E se eu me desapontar novamente? Clara balançou a cabeça. Não se preocupe com o que os outros esperam. Foque no que você pode oferecer e no seu potencial. Lembre-se do que sua mãe disse. O que fará seu coração vibrar? As palavras da tia tinham um peso do qual Ana precisou se lembrar. Elas foram um lembrete poderoso de que, independentemente da opinião alheia, seu futuro sempre estaria em suas mãos. Com um impulso, ela decidiu se concentrar. Inspirou profundamente, soltando o ar lentamente. Finalmente, alguns segundos depois, Ana tocou na mensagem. Oi, estou aqui. O que você precisa de mim? Digitou seu dedo hesitante, mas determinado. A resposta veio instantaneamente. Ótimo! Tenho uma proposta e gostaria de discutir pessoalmente. Você pode vir ao escritório amanhã às 10 horas? Ana sentiu o suor em suas palmas, mas um ímpeto de empolgação surgiu. Era um convite, uma oportunidade de mostrar quem ela realmente era, de brilhar. Sim, com certeza. Estarei lá, respondeu, e um sorriso involuntário se formou em seus lábios. Pronto! Agora você está num novo caminho, Clara exclamou, os olhos brilhando com entusiasmo. Ela parecia tão animada quanto Ana. O que você vai fazer agora? Não sei, Ana respondeu, levando uma mão ao queixo. Deveria preparar alguma coisa ou apenas ser eu mesma? Talvez um pouco dos dois. Um jeito de se preparar sem perder sua essência. E lembre-se, você já enfrentou desafios maiores. Isso será só mais uma etapa. Clara sorriu, mas seu olhar revelou preocupação. E se ele não gostar de você? E se tu não tivesse o que ele procura? Ei, Ana a interrompeu. Não podemos pensar assim. Um dia de cada vez, certo? As duas riram, mas havia um fundo de seriedade que não podia ser ignorado. Ana sentia que uma tempestade se aproximava, não apenas externa, mas interna. Passou a mão nos cabelos, refletindo sobre tudo que estava prestes a mudar. A noite caiu e, como ela, o relógio parecia correr mais rápido. Deitada em sua cama, seus pensamentos giravam ao redor de Juliano e da promoção. Sabia que, ao amanhecer, ela estaria à beira de algo novo e potencialmente transformador. A ideia de se juntar a um projeto inovador era excitante, mas também assustadora. E se Juliano fosse diferente do que imaginava? E se ele tivesse uma visão que não se alinhava com a dela? O coração acelerava diante dessas perguntas. O medo e a esperança se entrelaçavam de maneira quase palpável. Nos momentos em que a insônia visitava seu quarto escuro, Ana se lembrava do apoio de sua mãe e Clara. Essa rede de amor parecia um cobertor acolhedor em meio à incerteza. Antes de finalmente ceder ao sono, fez uma última promessa a si mesma. Amanhã eu vou dar o meu melhor. Vou ser eu mesma. Com essa certeza, adormeceu, ainda com o eco da determinação pulsando em seu coração. O dia seguinte amanheceu com o céu limpo e o cheiro fresco da grama molhada pela chuva da noite anterior. A iluminação do sol filtrava-se pelas cortinas, aquecendo seu rosto enquanto um novo dia começava. Ana se levantou, sentindo-se estranhamente revigorada. Era a hora de brilhar.
Mas à medida que se arrumava, um inusitado pensamento cruzou sua mente. E se o que ela mais temia se tornasse realidade? E se, ao encarar Juliano, ela descobrisse que seus sonhos estavam prestes a desmoronar sob o peso das expectativas? Ela respirou fundo, ainda indecisa sobre com o que se depararia, mas o desejo de descobrir superou o medo. No fundo, sabia que só se permitiria viver plenamente se enfrentasse o que estava por vir. Mas quando chegou ao escritório, encontrou um envelope em sua mesa, algo que mudaria tudo novamente. O que estava escondido ali? Ana sentiu um frio na barriga. Sem saber o que era, olhou ao redor e percebeu que a vida estava prestes a dar uma nova guinada. Ana hesitou ao olhar para o envelope. Ele parecia pequeno, mas carregava um peso que ela não conseguia ignorar. O papel era liso, quase brilhante, e o logotipo da empresa no canto parecia mais intimidante do que nunca. Ela segurou firme, um frio na barriga a lembrando da fragilidade daquele momento. "Alguma novidade, Ana?" perguntou um colega passando rapidamente ao seu lado. O tom casual dele a fez sentir-se ainda mais pressionada. Se ao menos conseguisse abrir aquele envelope enquanto mantinha a compostura. "Só uma coisa para resolver", Ana respondeu, tentando esconder a ansiedade na voz. Com movimentos lentos e cuidadosos, ela tirou o conteúdo do envelope. Havia uma carta de Juliano. As palavras destacadas na primeira linha fez seu coração disparar. "Estamos prontos para o próximo passo." O que isso significava? Ela leu mais, em um misto de ansiedade e expectativa. A carta falava sobre um projeto que estava em andamento e como ele queria que ela fizesse parte disso. Pela primeira vez, Ana percebeu que ele estava buscando pessoas que realmente se importassem e que tivessem o espírito inovador para fazer a diferença. Um cachorrinho de estimação a energizava, mas o que mais a deixava intrigada era a afirmação de que queria conhecê-la melhor, além do aspecto profissional. Os olhos de Ana brilharam. Ele estava reconhecendo e valorizando não apenas as habilidades dela, mas a personalidade, a história dela. A esperança começava a florescer em meio ao medo que antes a envolvera. "Uau! Olha só que legal!" Clara apareceu, interrompendo o momento íntimo que Ana estava criando com as palavras na carta. "O que ele disse?" Ana sorriu larga, sentindo a empolgação de compartilhar. "Ele me convidou para uma reunião. Temos um novo projeto em mãos." Clara tinha um brilho no olhar, fazendo Ana sentir que estava vivendo um sonho. Mas na mesma hora, uma preocupação cresceu em seu peito. "Mas e se ele não gostar do que eu sou? E se tudo for só uma fachada?" "Não pense assim," Clara disse com entusiasmo. "Você é incrível! Lembre-se, você já enfrentou tanta coisa. Essa é a sua chance de brilhar." Ela puxou Ana para um abraço apertado, aquecendo seu coração apertado. Ana soltou a respiração, sentindo-se um pouco mais leve. Mas a dúvida ainda persistia: o que significava essa reunião? E se Juliano realmente não entendesse quem ela era? Com um misto de empolgação e insegurança, Ana decidiu que precisava se preparar. "Tenho que saber o que posso oferecer a ele, o que eu realmente quero. Preciso ser clara sobre isso." Ela passou a manhã navegando pela internet, estudando o que poderia ser relevante para o projeto. Enquanto isso, o relógio andava, marcando a aproximação da reunião. Cada minuto parecia se alongar. A energia no escritório estava elétrica e todos pareciam ansiosos pelo que estava por vir. Ao meio-dia, as portas da sala de reuniões se abriram e Ana entrou. Juliano estava lá. Sua presença era imponente. O olhar intenso dele fez seu coração acelerar novamente. Ela respirou fundo, buscando a confiança que havia cultivado. "Oi, Ana. Que bom que você veio." Ele começou, com um sorriso que parecia contagiante. "Estou animado para a nossa conversa. Temos muito a discutir sobre o futuro da empresa e seu papel nele." Ana sentiu um frio na barriga, mas era hora. Era hora de se revelar e de saber se o que estava diante dela era como ela sempre sonhou. Conforme eles conversavam, a confiança começou a transbordar nela. Mas ainda havia algo no olhar de Juliano que a intrigava. E a pergunta que estava martelando sua mente era: por que ele a escolhera? À medida que sua mente vagava, Ana tinha a sensação de que a verdadeira natureza desse encontro estava prestes a ser desvendada. Quando ele disse que havia algo mais que precisavam discutir, um novo frio subiu pela espinha dela. O que seria isso? O futuro carregava promessas, mas também segredos.
Ana achou que o coração sairia pela boca assim que Juliano fez a pausa. O ambiente da sala parecia pequeno e ela não conseguia descolar os olhos do rosto dele. O olhar profundo, que antes transmitia entusiasmo, agora parecia esconder algo a mais. Eu gostaria de falar sobre seu papel na nova equipe, ele começou, a voz mais séria. Mas antes, preciso perguntar. O que você acha que pode trazer para o projeto? A pergunta pegou Ana de surpresa. O que ela poderia oferecer? Pensou no tanto que já havia aprendido, em sua história conturbada e nas adversidades que superou. Mas naquele momento, tudo parecia tão distante. Ela sentiu um turbilhão de emoções, como se tudo que havia conquistado até ali acabasse de ser colocado à prova. Eu tenho muitas ideias, ela respondeu, tentando manter a voz firme. Creio que a minha capacidade de me adaptar e a minha paixão por inovação podem contribuir. Além disso, sempre estou disposta a ouvir e aprender com meu time. Juliano assentiu, as sobrancelhas ligeiramente arqueadas, como se estivesse analisando cada palavra que ela dizia. O olhar dele se suavizou e, por um momento, Ana sentiu que estava vendo o verdadeiro Juliano, não só o chefe, mas um ser humano, alguém que também buscava algo maior. Eu vejo muita paixão no que você disse, e isso é essencial, ele respondeu finalmente. Mas o que também me chamou a atenção é a sua história. Você já superou obstáculos significativos, e isso traz uma perspectiva valiosa para nosso projeto. Ana franziu a testa. Como você sabe da minha história? Ele respirou fundo, parecendo hesitar por um momento. A empresa valoriza não apenas o profissionalismo, mas também o lado humano das pessoas. Em nossa busca por talentos, a sua trajetória se destacou. E você é mais do que uma funcionária. Você é uma inspiração, mesmo sem saber. Aquelas palavras tocaram Ana de uma forma que ela não sabia como explicar. Uma mistura de gratidão e vergonha surgiu. Era difícil acreditar que alguém a visse dessa maneira. A insegurança e o medo ainda estavam lá, mas, de alguma forma, estavam começando a ser superados pelas sementes de esperança que Juliano havia plantado. Mas, e se eu falhar? E se eu não corresponder a essas expectativas? A pergunta escapuliu dos lábios dela, como se a insegurança fosse mais forte que a vontade de adotar a confiança que ele tentava passar. Juliano sorriu, seu olhar agora carregando um toque de compaixão. Todo mundo falha, o importante é aprender com isso e continuar tentando. Se você estiver disposta a crescer e a se entender, estamos prontos para te apoiar. Ela suspirou, sentindo uma centelha de coragem. Aquela conversa não era apenas sobre um projeto. Era sobre a chance de uma nova jornada, uma oportunidade de se redescobrir. Mas antes que pudesse absorver totalmente aquele pensamento, Juliano mudou o tom novamente. Ana, o que realmente desejo discutir é mais pessoal. Eu gostaria de saber se você estaria disposta a nos ajudar com um aspecto diferente do projeto. Não é somente uma questão de trabalho, mas um convite para um intercâmbio de experiências também. Ana encolheu-se. Algo na forma como ele disse isso a fez sentir um frio na barriga. O que ele queria dizer com um aspecto diferente? O que isso significava para ela? Juliano não parecia pronto para responder. Ele aguardou e a tensão na sala cresceu. Ana podia sentir seu coração acelerar novamente. O ar parecia pesado. Ela queria perguntar, mas a próxima frase ficou presa na garganta. O futuro estava ali, mas os segredos de Juliano ainda dançavam nas sombras entre eles. Eu preciso de um tempo para pensar. Ela finalmente disse, o peso dessa decisão paralisando suas costas. Sobre tudo isso, antes que Juliano pudesse replicar, um ruído no corredor interrompeu o momento. Alguém entrava na sala, e Ana se perguntou se aquele seria o fim da conversa, ou apenas o início de algo ainda mais profundo e revelador. O sentimento de expectativa a envolvia, e o que quer que estivesse prestes a seguir deixava seu coração batendo forte. O que mais a aguardava? Ana estava no centro de um turbilhão. O eco da conversa com Juliano reverberava em sua mente enquanto ela caminhava pelo escritório. Incertezas sobre o futuro a assaltavam, mas a semente de esperança havia sido plantada. Ela não apenas percebia que estava prestes a embarcar em uma nova jornada profissional, mas também que precisava reconciliar suas ambições com o que realmente importava, sua família e seu legado. Enquanto se dirigia para casa, o peso do diálogo sustentava sua determinação. A lembrança da conversa com sua mãe e tia,
O apoio que sempre recebeu a encorajaram. Se ela queria alçar novos voos, também precisava fortalecer suas raízes. Ao abrir a porta, a atmosfera da casa a envolveu como um abraço caloroso. Sua mãe estava na cozinha, com um sorriso cansado, mas cheio de amor. Ao vê-la, Ana sentiu que sua batalha interna poderia ser superada. Mãe, posso conversar com você? A voz dela estava firme, mas transmitia um misto de expectativa e nervosismo. Claro, minha filha, o que aconteceu? A mãe parou o que estava fazendo e se virou atenta. Ana se sentou à mesa. Eu tive uma reunião com o Juliano. Ele me fez uma proposta para fazer parte de um projeto importante. Mas ele também me disse que minha história e o que já enfrentei são significativos para a equipe. E eu não sei se sou capaz de corresponder a essa expectativa. A mãe a ouviu em silêncio, absorvendo cada palavra. Ana, não subestime o que você é. Você sempre teve uma força incrível e o que viveu apenas acrescenta a sua capacidade de brilhar. Lembre-se de quem você é, do que você pode oferecer. As palavras da mãe a tocaram profundamente. Ali estava a mulher que sempre a apoiou incondicionalmente, mesmo em meio ao caos. Mas e se eu falhar? Ana perguntou novamente, a insegurança ameaçando transbordar. E se essa oportunidade acabar em decepção? Todo mundo falha, minha filha. O que importa é a coragem de se levantar e continuar. E você não está sozinha. Sua família está com você, apoiando cada passo que você dá. Por isso, se decidir tentar, faça isso com o coração aberto. Ana sentiu um nó descontraindo em sua garganta. O peso da dúvida começou a desaparecer, dando espaço a uma determinação renovada. Você está certa. Preciso parar de me prender ao medo e acreditar em mim mesma. Isso mesmo, Ana. E lembre-se do seu valor, não do que os outros esperam de você. O que fortalecerá você é seguir a sua verdade, sua mãe completou. E nesse momento, Ana fez um pacto com si mesma. Não deixaria que o medo ofuscasse seus sonhos. Enquanto as horas passaram, Ana conversou mais com a mãe sobre a importância de pedir ajuda e o poder da união familiar. Elas riram, lembrando de momentos felizes e de como juntas haviam superado desafios. Esse diálogo foi como um sopro de vida que trouxe leveza a cada um dos seus corações. Na manhã seguinte, acordou motivada e pronta para enfrentar o mundo. Sentiu que a decisão de ir adiante com a proposta de Juliano não era apenas sobre sua carreira, mas sobre honrar o legado de coragem e amor que sua família sempre lhe proporcionou. Ana estava determinada. Ao chegar ao escritório, sentiu o cheiro familiar do café e o burburinho das conversas. Em sua mesa, o envelope com a carta ainda a esperava, e desta vez, ela não hesitou. Respirou fundo e caminhou com confiança até a sala de reuniões. Quando entrou, Juliano estava ali, esperando. O olhar dele se iluminou ao vê-la. Oi, Ana, pronta para mergulhar nessa? Estou, e quero dar o meu melhor. Vou corresponder a essa expectativa. A resposta fluiu firme de seus lábios. Ele assentiu, admirando a confiança que irradiava dela. Ótimo! Mal posso esperar para trabalharmos juntos. E acredite, essa é uma equipe que leva a história e a humanidade a sério. Seu background é uma riqueza. Vamos usá-lo para inspirar outros. O nó que havia se formado no estômago de Ana se desfez. Ela estava onde pertencia e sua jornada apenas começava. Com um sorriso no rosto, sentiu a energia pulsar em suas veias. Acha que podemos fazer algo incrível juntos? Perguntou Juliano, já gesticulando como se desenhasse novas possibilidades na sala. Ana sentiu que, assim como a luz daquele dia, o futuro dela começava a brilhar. Estava em um espaço onde poderia ser ela mesma, onde suas verdades eram valorizadas. Uma nova etapa havia iniciado e Ana estava pronta para enfrentá-la de peito aberto, cercada por amor e apoio, sem medo de se deixar guiar por seus sonhos. Assim, a história dela se reescrevia em uma nova narrativa. Uma mulher forte, corajosa e disposta a lutar por seu lugar no mundo. Ao final daquele dia, enquanto se despedia de Juliano e caminhava para casa, pensou em como chegara tão longe. Com sua mãe e tia ao seu lado, sabia que a luta ainda não tinha terminado, mas estava longe de ser um fardo. Era um legado de amor, força e união. A vida, afinal, é uma sinfonia feita de escolhas, e Ana estava pronta para tocar sua própria canção. Agora, é a sua vez de fazer parte desta jornada.
Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa mensagem. Comente suas reações e teorias sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa mostrar seu apoio? Este é o momento. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.